Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. O nosso assunto de hoje é o que é comunicação. O tópico a ser abordado nesta aula será o que é a comunicação e a sua importância. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar as várias formas de comunicação, entender os recursos usados em cada forma de comunicação. Para começar essa aula, é legal te dar uma olhada nessa imagem, né? Quais elementos de comunicação a gente vê nessa foto? Que elementos de comunicação a gente enxerga ali? Bom, eu posso enxergar ali um celular, eles estão usando ali um notebook, tem papel e caneta, olha aí, né, uma forma de comunicação também. As pessoas estão ali presentes aparentemente, né, numa reunião, estão trabalhando. Então, tem alguns elementos de comunicação. E o ponto que a gente quer deixar bem claro é que a comunicação, ela abrange tudo. Tudo é comunicação. Essa foto, toda ela tem elementos de comunicação, não só os mais óbvios, como o papel e caneta, os notebooks, os celulares ali e as próprias pessoas. Tem muito mais elemento de comunicação e a gente vai ver isso ao longo desta aula. Bom, quem se lembra de alguns anos atrás na televisão, do Abelardo Barbosa, o famoso Chacrinha, que tinha um bordão que dizia que quem não se comunica se estrumica. Sim, isso é bastante já antigo, né? Ele dizia lá, ó Terezinha, é um barato o cassino do Chacrinha. O Chacrinha, o Abelardo Barbosa, era um grande comunicador da televisão. E esse grande comunicador da televisão, ele foi substituído, olha só, por quem, né? O Luciano Huck. Esse aqui é o próprio site lá da Memória Globo, né? Onde o próprio Luciano Huck, ele tem a tarefa, né? Ele assume a tarefa de substituir o Chacrinha que tinha morrido em 1988 então o Luciano Huck vem para substituir essa linha de comunicação na televisão. Agora, o que é interessante aqui, quem conheceu o Chacrinha, quem não conheceu pode pesquisar aí no YouTube os vídeos do Chacrinha, o programa, enfim, muitas das bandas que hoje ainda fazem sucesso começaram no programa do Chacrinha, muitos artistas também. Então, foi um cara que revelou muitos talentos para a televisão. E o Luciano Huck tem o seu estilo de comunicação, que é diferente do estilo de comunicação do Chacrinha, mas ambos são comunicadores, cada um no seu jeito. E a comunicação é uma comunicação de palco, uma comunicação de televisão, que é uma comunicação um pouco diferente da comunicação do mundo corporativo, mas é também uma forma de comunicação. E alguns elementos a gente pode se apropriar, que é o que a gente vai também falar aqui ao longo desta aula. Dois outros grandes comunicadores na atualidade é o Silvio Santos, esse acho que todo mundo conhece, né, a sua habilidade de comunicação, a importância que ele teve para a televisão, já foi até objeto de exposição em museu, enfim, a capacidade de comunicação que tem o Silvio Santos, né? E ele é um comunicador basicamente oral, né? Basicamente ele verbaliza a sua comunicação. Um outro grande comunicador do campo da política, ex-presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, que é também um grande comunicador. Vocês podem observar também aí no YouTube, né, qualquer vídeo, né, do Barack Obama falando, discursando, a capacidade, a tranquilidade com que ele faz os discursos dele, a postura que ele assume, que também é diferente do estilo do Silvio Santos, que é um estilo mais de TV, é uma coisa mais espalhafatosa. O Barack Obama já por ser político e ter sido presidente, né, de uma grande nação, então já tem uma postura um pouco mais séria, mas ele consegue com muita desenvoltura se comunicar muito bem. A entonação, a fala, o jeito da postura, tudo que ele usa de atributos de comunicação é muito interessante. Então eu recomendo vocês olharem esses modelos, né, de comunicação, como cada um faz a sua comunicação. E comunicação é uma palavra que vem do latim, comunicare, e significa repartir, dividir ou tornar comum. Então a comunicação é aquilo que torna comum. Tudo que torna comum é objeto de comunicação. E, portanto, quando a gente olha aquela foto do começo, ali tem tudo, todos os objetos que estão ali, comunicação. Tudo está tornando comum a comunicação. Alguma coisa você está percebendo dos objetos, das imagens, das cores, dos cheiros, dos tons, enfim, tudo está comunicando alguma coisa. Um exemplo, quando você olha essa foto aqui, o que essa foto te comunica? Quando você olha para ela, o que ela comunica a você? Ela pode comunicar uma mensagem de afeto, uma mensagem de carinho,
uma mensagem de infância, né? Uma mensagem de felicidade, de bem-estar, enfim, ela comunica alguma coisa para você. Essa outra imagem aqui, ela também comunica algo. Se essa foto fosse a propaganda, por exemplo, de algum alimento, não seria estranho. Por quê? Porque ali tem uma contextualização de família, né, de bem-estar, de saúde, de união, de afeto também. Então essa foto também comunica algumas coisas para você. Essa outra imagem aqui também comunica alguma coisa. São amigos ali, crianças, enfim, se divertindo, dando risada, né? Provavelmente alguém fez alguma coisa engraçada, alguém contou alguma coisa engraçada, mas também tem ali um objeto de comunicação. Você olha para aquela foto, ela comunica algo a você. Nessas duas situações, essas também, as roupas, elas comunicam que, de um lado, nós temos aí provavelmente alguém da área da medicina, uma médica, cirurgiã, e do lado de cá nós temos alguém do campo da religião, né? Provavelmente ali talvez um líder religioso ou um seguidor de alguma religião, enfim. O vestuário, o gestual ali nos comunica alguma coisa. Todas essas situações aqui também comunicam alguma coisa. E aqui a gente olha que são fotos de uma comunicação um pouco mais corporal. A primeira ali está provavelmente fazendo, né, uma reza, o segundo também, o terceiro ali, talvez uma meditação, embaixo ali estão jogando futebol, então é uma comunicação corporal, o balé também. Então você vê que aí começa a perceber elementos de comunicação que vão além daquilo que seria uma comunicação verbal, oratória. O corpo também já começa, né, a se comunicar, as imagens, as cores, as roupas, tudo isso está dando elemento de comunicação. Isso aqui também comunica a você. Se você estiver numa estrada e você tiver com pouco combustível, quando você olhar essa primeira placa, você vai ficar bastante feliz, porque isso comunica a você que o seu problema vai ser resolvido daqui a pouco, né? Esse sinal do meio, todo mundo reconhece o sinal de Wi-Fi, até dizem aí por aí que hoje é uma das necessidades humanas das mais básicas, né? Quando você chega na casa das pessoas, você já não pede mais um copo d'água ou um café, você pede a senha do Wi-Fi. Então, o Wi-Fi é a comunicação, né? O sinal do Wi-Fi te dá também uma comunicação de que, opa, aqui eu posso usar o meu smartphone, o meu dispositivo móvel para poder me conectar, né? Responder e-mails, WhatsApps, enfim. E essa outra placa também te indica, se você estiver dirigindo, procurando um lugar para parar, quando você olha para essa placa, você sabe que ali você não pode estacionar. E isso hoje nos comunica muita coisa. Quando, se eu tivesse escrito essas duas nem sei se posso chamá-las de palavras, mas se eu tivesse escrito isso há 20 anos atrás, talvez ninguém entenderia, poderia dizer que foi um erro de escrita. Mas hoje, né, depois da internet, quando a gente olha essas duas situações, a gente percebe que se trata de riso, né, de uma coisa engraçada. Né? Se eu voltasse no tempo, não representaria nada, mas hoje representa. Então quer dizer que a comunicação também ela vai evoluindo à medida que a gente vai descobrindo novas coisas, novas formas, novos produtos, novas inteligências. A comunicação também ela vai evoluindo. Aliás, a comunicação escrita, né, a invenção da escrita na história da humanidade deve ter algo aí entre 3 e 5 mil anos. Não é uma coisa tão antiga assim, se você pensar na existência do Homo sapiens aí há mais de 60 milhões de anos. Então, tem aí já, né, se você olhar no aspecto da história como um todo, a linguagem escrita, ela é recente, né? Aí antes disso, como é que a gente se comunicava com os nossos iguais? Provavelmente emissão de sons ou sinais, a gente de alguma forma se comunicava. Bom, então a comunicação ela vai ter aí uma possibilidade que é a expressão verbal, oratória, a forma como eu falo, por exemplo, aqui a gente está se comunicando verbalmente, então eu estou expressando, estou verbalizando. Eu posso ter uma expressão corporal, olha, o corpo vai dizer algumas situações. Um exemplo, se eu estiver nessa postura aqui, pode ser que eu esteja, por exemplo, esperando alguma coisa. Se eu estou nessa postura aqui, pode ser que eu esteja um pouco mais pensativo. Então, o corpo também se expressa. E eu tenho ainda a comunicação escrita, que é a habilidade, né, de escrever, de mandar uma mensagem, de escrever uma carta, por exemplo, ou escrever uma mensagem de texto. E a expressão visual, que
muito do que a gente viu nessas fotos. O visual te diz uma comunicação. Uma placa de trânsito é uma comunicação visual, né? Um anúncio é uma comunicação visual. Então, aqui a gente tem 4 possibilidades de se comunicar, seja ela verbal, corporal ou escrita, e obviamente que cada uma delas vai ter a sua forma e vai ter a sua técnica, para você conseguir explorar e se comunicar melhor em cada uma dessas formas. Para você se comunicar melhor onde? Por exemplo, para você redigir um texto, para você mandar um e-mail, uma mensagem de texto, para você conduzir uma reunião, para você participar de uma entrevista, de uma prestação de conta na sua empresa, na sua organização, para você participar de uma entrevista de emprego, para você fazer uma venda, tudo isso são elementos, possibilidades de comunicação. E aí, o que a gente diz então? Bom, na comunicação verbal, o que a gente está falando basicamente? Da fala. E aí o que é importante? Oratória e dicção, entonação, o jeito como eu falo. Eu posso dizer uma coisa de um jeito e posso dizer a mesma coisa de um outro jeito e as percepções serão diferentes. Expressão corporal, o posicionamento, a postura, né, os gestos que eu utilizo, então isso também compõe a minha comunicação corporal. E na comunicação escrita, o que vai ser importante? O visual, a gramática, a ortografia, a lógica, ter começo, meio e fim das mensagens. E na expressão visual, a ideia que eu quero representar, a forma que eu vou usar, a cor, o design, enfim. Olha aí, na forma de me comunicar, na expressão verbal, expressão corporal, na expressão escrita e visual, muda-se a forma, muda-se também a técnica. E aí, recobrando os exemplos, né? Será que o Silvio Santos é um bom comunicador por escrito? Não sei, não me lembro de ter lido nenhum texto dele, mas ele é um ótimo comunicador na verbalização. O Barack Obama, ele tem essa capacidade da verbalização, da oratória, e eu já li textos dele e são textos muito lúcidos, muito claros, então mostra que ele tem uma competência também na escrita. No visual, onde a gente vai perceber uma qualidade de comunicação visual? Geralmente na propaganda. Quando a propaganda é bonita, ela chama a atenção. E a outra forma, que é a corporal, onde a gente vai ver uma comunicação corporal bem feita. Provavelmente aí nos atletas, nos bailarinos, eles expressam o corpo de uma forma muito bonita, muito sincronizada, muito bela de se enxergar. Então perceba que a comunicação tem várias formas. E esse curso a gente vai discutir cada uma delas e a ideia é que você consiga trazer elementos dessas comunicações para tirar bom proveito e fazer uso dele no seu trabalho para ter uma performance melhor. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre o que é comunicação. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de frequentar nossas redes sociais. Até lá!